Melhorou. Muito bem. Boa noite aqui para Vera Mendes 914, também no nosso Instagram. O pessoal do Instagram migra para o YouTube, o Abi já está por lá junto com a gente. Pois bem, Abi, vamos iniciar então nossos questionamentos, de acordo com o nosso roteiro, né? E aquilo que as pessoas quiserem também perguntar. Boa noite, Luzinete, como vai? Apresentação inicial, quem é Abi? Fique à vontade. Léo, primeiro, boa noite para você. Depois para nossos outros candidatos e seu público também, né? Seus ouvintes. Meu muito boa noite, né? Sejam bem-vindos à nossa live. E quero também lhe agradecer, né? E também lhe parabenizar por sua atitude de convidar cada um da gente a fazer essas lives para mostrar para os seus ouvintes e para a sociedade um pouco da gente, né? Quem não conhece a gente pessoalmente tem essa oportunidade aí de conhecer nosso currículo, né? Essa é a nossa proposta. Pois fique à vontade, então. O que a gente quer fazer pelo Conselho Tutelar do Morro do Chapéu. Ok. E quem é Abi? Vamos lá. Eu me chamo Abderrahman Neto, né? Todo mundo me conhece mais como Abi, Abi Neto, Abi do Pastel. E sou filho de Eudérico Barbosa Neto, que todo mundo mais conhece aqui como seu Nen da igreja, o Nen de Abderrahman mesmo aqui, que era meu avô aqui do sítio. Dona Sebastiana Nascimento Neto, que é Dona Sabá também, né? E sou do Pará. Meu pai, que é filho da terra, minha mãe é de Altamira, e nós somos do Pará. Olha, eu não sabia. Tá vendo? Nós viemos muito pequeno, primeiro para o morro, meu pai era militar, né? E aí pai, quando resolveu vir para cá, porque a Marinha se mandou ele escolher, então ele preferiu vir para a Bahia, que era para perto da família dele, né? E como minha mãe era índia, e ela era sozinha, porque perdeu os pais muito cedo, a gente não deixou ninguém lá no Pará, entendeu? Só mesmo a gente veio com a família toda para cá. Muito bom. 7 filhos. Tá vendo como é bom? Eu mesmo fiquei conhecendo agora, não sabia desse detalhe. Bom, o Danzinho tá aqui dando boa noite, bem-vindo também. A Luzinete disse que o 7 de setembro vai ser maravilhoso porque vou estar em casa descansando. O desfile já foi hoje lá, ó, em Lagoa dos Lundudos, João Dourado. Que legal. Bom, Abi, por que você se interessa em ser conselheiro tutelar? Pronto. Eu estou pleiteando uma vaga no Conselho Tutelar. Já tentei há 4 anos atrás, mas eu estava na faculdade. Na época, eu estava estagiando. Eu estagiava pelo CRAS do centro, né? Era um órgão da prefeitura. Não pude fazer campanha, me dedicar 100% à campanha, porque era proibido, né? Pelas normas, pelos editais. Na última semana eu me acidentei, fiquei até internado, só fui mesmo votar e voltei para casa, né? Não acompanhei a apuração, nada, não fiz campanha, né? Na verdade não fiz campanha, né? Eram poucas pessoas que sabiam da minha campanha para Conselho Tutelar. E eu me interessei pelo Conselho Tutelar, na verdade foi quando eu fui, primeira vez, em 2016, trabalhar pelo o CRAS da Caixa d'Água. Eu passei numa seletiva da prefeitura, na época de Cleobar. Trabalhei como técnico administrativo, né, lá. E comecei, como eram 2 técnicos na época, um ficava no CRAS e o outro ia para campo com os assistentes sociais, com os psicólogos. E eu sempre gostei de me envolver com a comunidade, entendeu? E aí eu comecei a conhecer o trabalho de assistente social, na verdade, né? Algumas ocasiões, a gente trabalhou junto com o Conselho Tutelar, com alguns conselheiros, e eu comecei a me interessar, né? Como eu estava, e aí passou o tempo, entrei na faculdade, aí escolhi ser agente social, por essa experiência que eu tive no CRAS. E no último semestre que coincidiu, foi a eleição
para conselheiro tutelar. E eu vi uma porta, né, de mostrar um pouco do que, né, a faculdade passa para a gente. Então eu comecei a me interessar. Aí não fui eleito, tudo bem, mas assim, sempre com esse pensamento, né? A próxima eu vou, que eu estou mais... Hoje eu sou formado em serviço social, sou pós-graduado em serviço social com saúde coletiva, que minha pós eu comecei a fazer no primeiro ano da pandemia, e eu vi um caminho assim que eu acho que esse é um caminho legal, porque eu ia fazer com a minha pós com assim, social com educação, mas eu escolhi pela saúde coletiva na época, né? Muito bom. E abriu Isso é muito bom, caminhos cara. para mim, assim, nível de entender o que era uma pandemia, né? E o que a gente estava passando, o que o mundo estava passando naquela época. Verdade. E essa formação, então, muito importante para a sequência do seu trabalho, fundamental. A área que você escolheu, uma área muito bonita, diga-se de passagem. E aí, quando eu comecei a entender o Conselho Tutelar, né, que no meu estágio eu fui em algumas ocasiões a campo com algumas conselheiros tutelar, que está aí nesse colegiado, eu vi que, como eu não estou exercendo o assistente social, não estou agora por motivo burocrático ou de outro motivo que eu não quero entrar em detalhes, porque eu fiz um chamamento pela saúde para trabalhar no SUAS em 2022, nessa gestão, né? Eu estou até hoje esperando ser chamado nesse credenciamento, que eu fui o único agente social com títulos que conseguiu a vaga, entendeu? Sendo no Diário Oficial e tudo, Ok. publicou, Outra, então eu não fui chamado. outra... Então, eu acho que esse caminho do Conselho Tutelar está na minha área. Sim. Entendeu? Que vai ser, por exemplo, uma das minhas propostas como conselheiro, se eu entrar, é trabalhar com todas as redes sociais que nós temos para garantir os direitos e os deveres das crianças. Perfeito. Abraçar aqui o Gilton.sa. Valmir Dias de Souza também chegou por aqui. O Márcio Garcia tem uma pergunta, mas antes eu vou trazer 2 questionamentos para depois entrar na pergunta do Márcio, que a gente dá sequência aqui aos trabalhos. Sobre o ECA, o que é que você nos traz, Abi? Qual é a sua opinião? O ECA, né? Uhum. O ECA, para mim, é a Bíblia do Conselheiro Tutelar. Se a gente for colocar em outras palavras, né? Uhum. É onde nós podemos nos proteger como conselheiro tutelar, né? Que as pessoas falam que a gente não faz nada, eles não fazem nada, que eu não sou ainda, né? E também onde está todas as chaves das portas de entrada nas redes de apoio da criança e do adolescente. É na saúde, é na segurança, é na educação, é no social, né? É uma infraestrutura de moradia para crianças e adolescentes. Então, o ECA, quando foi criado, foi pensando nisso. Foi como é que vamos fazer um instrumento que a sociedade, em geral, proteja com deveres e direitos os adolescentes e as crianças do nosso país. Muito bom. Abi, tem sempre uma diferenciação que é importante quem está na área nos trazer, porque as pessoas que não diretamente atuam na área confundem, entre outras coisas, o Conselho Tutelar e o CMDCA, que vem a ser o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fala um pouquinho sobre cada um para a gente. Olha só, vamos começar pelo Conselho Tutelar. Ele é quem divide a obrigação
a execução de defender os direitos da criança e do adolescente com a sociedade, com a parte política, que é o governo, e com o principal, que é com a família. Entendeu? Porque um dos preceitos do Conselho Tutelar é que quem cria, educa, e até mesmo com outras palavras, que não entendo mal, punem, a criança é de direito dos pais. Sim. Entendeu? Então, essa é uma parte do Conselho Tutelar, né? O que nós fazemos mais é cobrar aos órgãos, todos os órgãos que trabalhem com a criança e o adolescente. O CMDCA, esse aí, eu vou me aprofundar muito mais ainda, se eu conseguir uma das vagas. Mas, pelos meus estudos e minhas curiosidades também, você dizer, ele fica com a parte que trata das eleições do Conselho Tutelar, ele fica com a parte de executar alguma irregularidade, né, de procurar saber qual foi a irregularidade que um conselheiro tutelar fez. Ele fica responsável a parte orçamentária que é usada nos órgãos que trabalhem com a criança e o adolescente. Muito bom, muito bem. Agora eu trago a pergunta do Márcio, ele já vai mais objetivamente. Caso assumindo a função, um parente seu de repente espanca um menor na rua e você sendo conselheiro, o que faria? Pronto. Um parente meu, ele é parente dentro de casa, né? Vou dar um exemplo. A criança, ninguém tem direito de bater em ninguém, né? De violência, já está errado. Ele vai responder perante o órgão competente. Nós estamos, o Conselho Tutelar não dá para defender o agressor, seja ele quem for. Nós estamos para defender os direitos e os deveres das crianças. Agora, sabendo que cada órgão tem sua função. Então, quem vai resolver o problema desse rapaz aí não é a gente conselheiro tutelar. Não sou eu que sou parente e nem os companheiros de trabalho. Quem vai resolver é a segurança, é a parte policial, o juiz. Muito bom. Denilson de Jesus chegou aqui assistindo a gente ali de Ponto Alegre de Mirangaba. Diz que é tão frio quanto o Morro do Chapéu. Boa noite, Léo, todos da live, respondendo a enquete de hoje. Vou ficar em casa nesse feriado. Um ótimo feriado a todos os participantes. Muito bem. Abi, antigamente, criança lustrava sapato, carregava feira, ajudava na roça e ainda dava conta da escola. Hoje não pode mais, né? No entanto, elas são usadas pelo tráfico, são os aviõezinhos, enfim. Qual é a sua opinião a respeito? Vamos lá. Aí eu vou, em parte, né, que eu acompanhei todas as lives dos outros candidatos aí, dos meus companheiros aí de disputa. Eu sou muito de analisar a questão. Criança, né, que é até os 12 anos, o lugar é na escola. Mas ninguém perde a infância por criar responsabilidade cedo, não. Eu estudei em colégio público,
fui criado numa vila militar, em Salvador. Depois fui, né? A gente queria uma roupa, alguma coisa assim, mas pai como militar sempre era viajando, de manhã também não tinha condições. Mas só que eu queria meu dinheiro. Eu com meus 10 anos, 9, 10 anos, eu fui para a porta de mercado vender geladinho. Mas em Salvador todo mundo sabe disso. Porque eu vi uma blusa, eu vi uma camisa numa vitrine, queria comprar, amanhã não tinha dinheiro, não ia dar. Né? Porque a vida não era fácil também para ninguém. Então, eu fui lá vender meu geladinho. Saía do colégio, fazia meus deveres. Quando dava 3 horas, estava lá vendendo meu geladinho. Brincava, como todas as crianças brincam. E não vi mal nenhum. Isso é a minha parte. Mas o trabalho em si nós temos de ver. Porque eu acho que a educação é o melhor caminho ainda para um futuro melhor, para qualquer pessoa. Então, nós temos adolescente que sai dos 12 anos, vai para os seus 14, 15, 13 anos. Esse tem de estudar, porque eu acho que é uma fase fundamental também, né? Mas que tem de criar responsabilidade, porque trabalho é responsabilidade, né? Sim, sim. O até 18 anos, nós temos projetos de estudar e trabalhar. Tem o primeiro emprego, tem o primeiro estágio. Isso, eu peguei numa live de uma pessoa aí que eu tive esse mesmo pensamento quando eu estou vendo as questões aqui, que o Morro do Chapéu precisa de uma CDL que abra portas para os jovens. Muitos. Outra, essa semana semana passada teve um caso que usa internet, televisão para algumas coisas, a gente usa para outra também. Em Itaparica, na cidade de Veracruz, que eu conheci o projeto da Polícia Militar, que as crianças ficam integral, mas só que tem uma hora que eles aprendem de música a informática a tudo. Isso é válido, entendeu? Mas você tem de criar. Hoje não, minto. Ontem apareceu um projeto bonito também, em João Dourado, das crianças de música. Sabe o que é isso? Não é preciso a criança está trabalhando para não virar aviãozinho. Não. O que acontece é a pessoa ter acesso a essas crianças, os malfeitores. Eles estão de olho. Mas não pegam ela na porta de casa, não pega ela porque não está trabalhando, não. Pega ela numa rua, mora na caixa d'água, um exemplo. Está no campo que nem pai, nem irmão, ninguém sabe quem é a criança. Mas o olheiro sabe. Verdade. Entendeu? Muito bem. Muito interessante essa sua distinção do seu tempo para o momento atual, que requer a lei, que requer oportunidades. Muito bem distinta a sua colocação. Danzinho Menor pergunta ao Abi o que ele está achando dos conselheiros de hoje aqui em nossa cidade. Você quer opinar a respeito? Como é o nome? Danzinho, Daniel o nome dele. Eu acabei de olhar aqui no Instagram e passei a seguir, mas ele se apresenta como Danzinho Menor. Daniel, dos atuais, eu conheço eles como amizade. Na época da minha faculdade, eu acompanhei o trabalho deles, né? E eles atuaram, né? Mas aí, né, nem todo mundo agrada, e nem todo mundo também está 100% certo. Nós temos erros, né? Nós somos humanos. Então, a nível profissionalmente, eu conheço pouco, mas conheço as competências deles como pessoas, entendeu? Ok. Adolescente pode votar, quer dizer,
Se quiser, né? 16 anos, tira o título e vota. E às vezes a gente vê aí criança, adolescente, pega o carro do pai, a moto, a arma do pai, enfim, e comete algumas bobagens por aí, às vezes ficam meio que acobertados, talvez, não sei. Como é que você enxerga isso? É passar a mão pela cabeça? Não. Não, Léo, não existe essa coisa de passar a mão na cabeça quando a pessoa comete alguma infração ou está errado. Uhum. Né? Porque quando uma criança faz um erro, a gente tem como, né, dar uma bronca, reclamar. Um adolescente tem a conversa? Tem. Mas também tem os desleixos. Nesse caso, por quê? Na cidade pequena, a gente percebe as coisas. A criança pega a chave do carro do pai porque o pai também permitiu. Porque nós vamos na rua, a gente vê meninos de 16, de 15, de 14, de até menos, em pleno trânsito do Morro do Chapéu. Entendeu? E agora ainda passa filmando. Acho bonito, ainda bota criança dirigindo. Verdade. Tanto moto, pilotando moto como tudo. Entendeu? Verdade. A criança errada, vamos estudar tudo. Entendeu? Vamos ver quem é. Parece que o Conselho está lá. Não está para acusar ninguém. E também não vai acusar nem o pai, nem a criança. Né? A gente vai ver quem está errado no nosso ponto de vista, mas quem vai ver a conduta errada é o órgão competente. Muito, isso que eu falo. Em bom. relação à votação, eu acho que quando fizeram isso para os 16 anos, foi como primeiro estágio. É para ter responsabilidade. É para não chegar nos 8 anos, afoito para votar e votar por uma chuteira, votar pelo celular, votar por uma prêmio. Tem que ter uma consciência. Sim, né? sim, Agora, sim, quem trabalhar isso é educação, é campanha, é colégio. Ok. Deixa eu abraçar a turma aqui. Cristina Pereira, Beto Ramada, parabéns, meu conterrâneo, pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado, Beto. Grande abraço. Bela Imagem 12 chegou também aqui. Estamos com o Abi, candidato ao Conselho Tutelar de Morro de Chapéu. Está conosco no canal Léo Ricardo Notícias no YouTube. Dá uma chegadinha por lá e confere como faz aqui o Rômulo José, das Cabaceiras Miguel Comão. Boa noite, Rômulo, como vai? O Evaldo Massal, ali da Floresta de João Dourado, diz que ninguém perde a infância sem trabalhar. O ECA está para manter a defesa da criança e adolescente e tem algum ponto que defende os deveres e quais? Toda vez que você cobra direitos, é porque o dever vem junto. Né? Sim. O dever de criança, do jovem adolescente, é conversar com... Aí que entra a família. Né? Uhum. O dever de um adolescente, de uma criança, quem mostra para elas é a família. Se vamos pegar o dever de uma criança é estudar. O dever de uma criança é brincar. Verdade. Muito bom. Marcos Antônio, o Priquitão, lá em Timbaúba, no Pernambuco, a margem do São Francisco, assina a gente. Abraço, Marquinho Dourado. Um grande abraço, meu amigo. Marciana, boa noite, Léo e demais presentes. Abraço, Abi, jogando duro, muito bem. E o Márcio Garcia pergunta... o Márcio Garcia pergunta o que acontece se um conselheiro tutelar agredir um outro conselheiro numa reunião onde ambos vão às vias de fato. Os dois são excluídos ou tem vista grossa? Ô, Márcio, nesse caso aí, Márcio, é para isso que tem o CMDCA. É para analisar o caso, né? Ver a consequência, ver a atitude dos dois e qual vai ser o caminho a ser tomado. Aí é por isso que tem um conselho municipal, né, dos direitos daqueles do adolescente. Porque, no caso,
eu não sei se você sabe, ele é feito 50% pela sociedade civil e 50% pelos órgãos municipais. Uhum. Legal. A Marciana responde nossa enquete, diz que o 7 de setembro vai ser corridíssimo. O Beto Ramada diz que manda um abraço para todos e que está morrendo de saudades, mas breve vai estar por aqui. Bem-vindo sempre, que bom tê-lo aqui perto de nós. Pois bem, Abi, às vezes a situação é inversa, né? As crianças, infelizmente, são vítimas, adolescentes são vítimas de violência doméstica, estupro e outras situações mais. Mas, a nosso ver, não se dá a devida publicidade a este fato, reservadas as proporções. Por quê? Pronto. É porque, né, como eu fiz todas as lives, eu sempre queria entrar para dar uma resposta, mas não queria já entrar em questões com os nossos candidatos aí também. Eu acho, Léo, que nós temos, sim, se o direito da criança é ser preservado, nós temos de respeitar, Sim. Porque vem pela Constituinte. Verdade. Mas, pelo outro lado, nós temos a obrigação de saber, né, como conduzir isso. Gráficos, eu acho interessantes. Não precisa divulgar o nome da criança, né? Hoje mesmo aconteceu uma situação, por isso que eu estou falando. Eu sou muito de vir pelo estar na realidade. Em Juazeiro, prenderam a polícia rodoviária uma criança, um adolescente, de 7 anos, uma menina, né? Então, vai divulgar o nome da menina? Não vai, porque nós temos, atrás dessa menina, toda uma família. A gente não sabe como é a estrutura da família, como é que vai receber. Eu tenho um caso, né? Nós temos caso no Morro, porque hoje com a internet, por mais que você é radialista, você é repórter, você sabe disso, nós tentamos passar uma informação, por mais precisa que ela seja, é como aquela brincadeira de antigamente, telefone sem fio, quando chega lá embaixo, chega totalmente distorcida. Verdade, né? Verdade. Nós tivemos um homicídio de um amigo da gente, que vazou o nome do menino, foi aquela confusão toda, e foram invadir a casa da mãe do menino. Essas consequências. Entendeu? Essas consequências que tanto o Conselho, como a segurança em geral, pública, municipal, tudo, tem de se preocupar e se manter firme, mas sabendo que tem proporções que a gente não pode passar. Verdade. Muito bem. Márcio Lucena está dizendo aqui que está indo bem, meu amigo. Está aqui acompanhando. E o Beto Ramada agradece pelo valor. Ô, Abi, é comum a gente confundir, o cidadão confundir o conselheiro tutelar com o comissário de menores, que hoje já recebe o nome de comissário da infância e adolescência. Aquele que ia às festas buscar as crianças, adolescentes e tal, o conselheiro tutelar não faz isso. Separa pra gente aí, para o pessoal ficar atento. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo que era juizado de menores. Sim, né? sim. Peguei o comissário de menor. Eles eram, na verdade, os olhos dos juízes das cidades, das comarcas, onde ele trabalhava. Mas só que ele tinha uma coisa. Eles eram voluntários, mas eram voluntários que não eram voluntários porque era bonzinho, não. Também, viu? Por quê? Porque eles eram ligados aos órgãos militares, os da justiça também, não era só o militar, os da justiça também. Tanto é que ele era considerado a voz do juiz. Porque eles entravam para a justiça, eles eram como se fossem iam defender as crianças. Não.
Na verdade, eles iam reprimir as crianças, os adolescentes, menores de 18 anos. Tanto no cinema, como em boate, como em bares. A pessoa podia estar lá acompanhada, só tomando seu refrigerante, mas estava em bares, queriam botar coisa. Tanto é que eles tinham aquela coisa que falavam carteirada. E eles ganhavam da Justiça Federal ou da Polícia Civil, eles ganhavam uma carteira com brasão, como se fossem policiais. Sim, sim, sim. Tá vendo a diferença? E o Conselho Tutelar não faz isso. O Conselho Tutelar, ele é chamado para acompanhar qualquer situação, pode ser familiar, educacional, na segurança de uma festa, de um bar, para acompanhar o que estiver acontecendo com o adolescente ou com a criança, para não passarem por cima do direito da criança e do adolescente. E o juizado menor tinha outra coisa. Eles entravam em qualquer lugar porque se achavam maioral. E o conselheiro tutelar entra numa festa quando está de plantão e é para ver só se for um coisa extremo, porque ele tem horário de entrar e sair. E a cidade menor não tinha isso. Entendeu? Muito bom mesmo. Era muita diferença, era muito grande a diferença. Certo, nós verdade. somos mais para analisar do que para reprimir os adolescentes. Ok. Abraçar aqui o Anderson Gomes, MDC, Sertão Uniformes, e o professor Evaldo Massal dizendo que essa questão do envolvimento de crianças com delitos, eu acho certo não revelar o nome, porque com toda certeza por trás dele tem um maior guiando. Inclusive, Evaldo, hoje é proibido também a autoridade, no caso, o conselheiro tutelar está investido de uma autoridade também, mas a polícia, de forma geral, não pode mais divulgar nem o nome dos maiores de idade, dos adultos, que dirá dos menores. Abi, algumas pessoas entendem que há conselheiros que estão ligados partidariamente às gestões municipais. Como é que você acha, como é que você enxerga essa situação? Olha só, se existe, né, é na consciência de cada um que está na disputa. Mas um que está entrando uma situação. O que estão são outras também, por conhecer o trabalho, por conhecer o saber. Porque a nossa tríplice obrigação como Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, nós somos independentes, né? Sim. Nós somos autônomo e não judicial, né? A gente não faz papel de juiz, de justiça, de nada. E nós somos autônomos por quê? Porque nós não somos ligados a gestão nenhuma. Porque nós temos CMDCA para dar apoio, né? Para nos dar apoio. Então, nós não temos vínculos com prefeitura, não temos vínculos com Câmara de Vereadores, não temos vínculo com o governo estadual e nem federal. Né? Muito bem. Importante colocação. Quando acontece isso, esse negócio de política, de politicagem, de intervenção, eu vejo muito claro isso quando eu pego para ler as coisas aqui. A eleição do Conselho Tutelar, ela fica entre duas eleições grandes no país, que é a de presidente, né? Digo, presidente de governo, aí vem a eleição para Conselho Tutelar e em seguida vem para prefeito, vem para a parte municipal, dos vereadores municipais. Então, o Conselho Tutelar, ele não pode, de jeito nenhum, porque se acontecer uma coisa dessa, perde-se o propósito de uma das criações do Conselho Tutelar, que foi a nossa autonomia. Verdade. Para a gente não estar, entendeu? Respondendo a ninguém, ou sendo cobrado, não pelo nosso trabalho pode ser cobrado, qualquer trabalho. Ok. Não por favores que fez, entendeu? Sim, muito bem. Bom, nós temos aqui 5 minutos e você tem agora o tempo da sua mensagem final, pedido do voto, a orientação, onde é que vai votar, fique à vontade aí. E eu falei tanto assim, foi que você quer ter uns 20 igual a voz da puta. Passou ligeiro, né?
Acho que isso aí vai ter uns 15 minutos aí. Não, cara. Vou logo começando por uma coisa aqui, que nós estamos vendo aí, né? A divulgação das eleições, né? O CMDCA aí que fica com a palavra depois, mas eu estou já aqui com uma coisa para falar para os outros candidatos. Né? Essa cobrança que a gente faz no grupo, essas coisas todas. E hoje eu me debati na internet propaganda de uma cavalgada da Prefeitura de Morro de Chapéu. Eu estou falando, não é da Prefeitura em si, estou falando que ela está divulgando. 1º de outubro, em plena eleições para o Conselho Tutelar. Entendeu? Eu queria ver a coerência de uma coisa com a outra. É por isso que não é obrigado a ninguém a votar. Sim, mas né, nós estamos correndo atrás, nós estamos divulgando com o nosso próprio meio, que nós temos toda uma normas, umas leis para respeitar, né? E eu me deparo conversando com as pessoas e outra pessoa falando e aí vai ser junto com a cavalgada, saca? Então temos de pensar que vai ser mais vai ser mais um obstáculo para a gente correr atrás. Verdade. Muito bem colocado. Conscientizar a galera que todas as políticas públicas estão ligadas ao ECA e sem o Conselho Tutelar é difícil também fazer cobrança. Verdade. Né? Pois bem. Então, do outro mais aí, para todo mundo que está assistindo, meu muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero também que outros meios de comunicações, tanto a imprensa escrita, como a digital, como a visual, convide também a galera, né, para a gente debater mais, conversar mais sobre isso, que ainda tem umas 3 semanas aí para a gente fazer tudo isso aí. Os conselheiros e os candidatos estão abertos a convites, né, a todo mundo aí. Nós temos as rádios, temos as TVs, temos, né? Não esqueça de pedir seu voto. Né? E vocês sabem, né? Dia 1º, 113 na cabeça. Abrir com vocês aí para garantir o futuro e os direitos e os deveres das crianças do nosso município. Né? Muito bom. Abi, aqui para fechar, a Jaciara Maciel, Euana e também Camacanda Bregadeira. Evaldo Marçal diz: Abi, Agência Baiana de Inteligência. Parabéns. Obrigado aí, gente. E o Marcos Antônio Priquitão diz que quando tinha o Piriquibar foi fechado 3 vezes porque tinha crianças de 13 anos e isso há 32 anos atrás. Pelos comissários de menores, né? Então tá dado o recado. Abi, você ainda tem 1 minuto, mas desejar boa sorte para você. E a gente te agradece também por você ter aceitado o convite, assim como seus colegas aí de campanha. Boa sorte. Gente, obrigado também. Obrigado para quem está aí até agora com a gente juntos, né? Quem passou por aí, que me desejou minha boa sorte, que me tá junto comigo, e todos vocês mesmos, né? E vamos botar a consciência, assim, no seu vizinho, no seu parente mais próximo, mais longe, do povoado. É rapidinho, não é eletrônica, é um votinho só. É consciência para fazer milhares de crianças, que são 4 anos de luta aí que quem entrar vai ter, né? E de trabalho também, pô, de coisa boa. Porque vai abrir as portas, vocês irem lá, conhecer, perguntar, saber as coisas, saber os direitos, os deveres, e os jovens também, porque se eu entrar, eu vou levar o Conselho Tutelar para todas as escolas do Morro de Chapéu, para a gente conversar com os jovens e os adolescentes, que é o que tem mais que escutar, gente. Okay? Abraço. Muito obrigado. Léo, um abraço, muito boa live. Um abraço, boa sorte. Valeu, gente, boa noite.